Boa noite, estou gravando esse vídeo para poder responder a atividade do curso de Educação Tecnológica do Cefet. Nós estamos fazendo a matéria de metodologia de pesquisa, estamos lendo um livro que está trabalhando justamente a questão do método com relação à pesquisa científica. E a primeira pergunta que é colocada para que a gente possa responder é com relação ao conhecimento que está sendo construído, né? O texto faz um percurso sobre a história, né, da produção acadêmica e começa mostrando que inicialmente a ciência ela se pautava na produção de conhecimento com um viés totalmente tecnológico e ele começa questionando essa questão de você poder também produzir conhecimento e produzir ciência pelas ciências humanas, né? E ele começa a traçar um percurso de pesquisa etnográfica que é muito interessante, que para mim principalmente, eu que trabalho com educação, eu trabalho com sala de aula, então a gente precisa ter um perfil etnográfico, e o texto traz essa perspectiva nova. Não desconsiderando a pesquisa quantitativa, né, que ela é muito mais forte nas linhas de pesquisas das áreas científicas, no ponto da matemática, né, biologia, na área tecnológica mesmo, mas a parte da etnografia, principalmente nas ciências humanas, isso é muito importante. Eu trabalho muito com isso e eu acredito muito nesse ponto de vista para as ciências humanas, né? Não que também a gente não possa ter a pesquisa quantitativa nas ciências humanas, mas o olhar qualitativo é muito importante, com certeza. E ele vai falar com relação à dicotomia dos saberes, porque a ciência ela produz o conhecimento, mas a gente não pode ignorar que o ser humano ele também tem o seu próprio conhecimento, ele tem os seus saberes e às vezes a gente precisa dialogar, saber dialogar com esses saberes que estão existentes, né? Tanto saber científico quanto saber aprendido, né, no dia a dia. E a ciência muitas das vezes ignora esse conhecimento que é tácito, né, que as pessoas trazem consigo mesmo. E ele vai trazer a reflexão com relação ao método. Qual método utilizar para qual pesquisa, né? E o texto vai mostrando uma tendência para que as ciências tecnológicas trabalhem mais com a metodologia quantitativa e as ciências humanas com um viés mais qualitativo, um viés principalmente com olhar etnográfico. Então a contribuição da antropologia nesse viés etnográfico vai ser muito forte, as ciências humanas vão começar a beber essa água, dessa fonte, para poder produzir conhecimento que não vai ser a mesma coisa. O objeto de análise será diferente, a forma de analisar esse objeto é muito diferente. Então é preciso ter um olhar apurado para que a gente possa perceber como é que vai ser feito o olhar, principalmente o olhar etnográfico, que começou lá para a década de 50, 60, ter muita força, né, nas ciências humanas. E quanto ao conhecimento produzido, se ele responde aos problemas sociais nos diferentes aspectos da natureza humana. Eu acredito que sim, eles podem ser produzidos tanto na parte, né, das ciências tecnológicas quanto das ciências humanas. Você pode produzir o conhecimento, por mais que eles olhem o objeto de uma maneira diferente, eles não deixam de ter o seu valor, né? E dependendo do olhar macro que a gente faz enquanto cientista, a gente pode usar tanto as duas metodologias para poder chegar a uma conclusão, sim. E isso é totalmente possível. Eu não consigo ver a não possibilidade de elas dialogarem, né? Apesar de saber que em alguns momentos, dependendo do recorte que o cientista vai fazer, é importante que ele consiga fazer essa percepção individualizada, mas eu acho que o olhar do cientista ele tem que ser um olhar mais macro, um olhar maior, né? Uma percepção maior do todo, né? Isso, como que fica a questão da superação da categorização, da separação e da especificação da produção do conhecimento de uma forma geral?
Eu acho que vai depender muito do olhar que o cientista está dando pro seu objeto. Nada impede de que, mesmo eu trabalhando com um viés mais etnográfico, mais qualitativo, que eu não consiga dialogar com uma perspectiva quantitativa. Como eu disse anteriormente, o cientista ele tem que saber quando usar cada metodologia, cada perspectiva, para ele poder fazer uma análise, fazer uma contribuição, produzir um conhecimento, fazer uma colocação. Isso depende muito do perfil do que a gente quer em determinado momento. Eu acho que tem momentos que você, por mais que trabalhe com um viés etnográfico, você pode sim ter um diálogo com a produção quantitativa, e você pode ser da quantitativa e também ter um olhar científico com relação às ciências humanas e um olhar etnográfico, dependendo, porque a gente sempre vai estar dialogando com todas essas áreas. Então podem ter momentos que a gente vai precisar trabalhar com as duas perspectivas. Eu acho isso muito interessante. Né? Então essa é a minha contribuição com relação à reflexão do que a gente já leu até agora. Eu acho que é muito importante que o cientista, principalmente, ele consiga ter esse olhar amplo, né? Que ele saiba muito delimitar o seu objeto quando ele precisa, mas ele também precisa ter um olhar macro para que ele possa fazer contribuições e não fique só numa perspectiva. E eu falo isso porque inclusive, eu curso mestrado hoje em dia. A minha perspectiva é totalmente etnográfica, qualitativa, mas dependendo do que eu quero analisar, principalmente porque eu trabalho com texto, produção textual, às vezes eu posso precisar fazer uma análise percentual da, 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 da capacidade dos alunos, de quanto o aluno conseguiu adquirir de competência num texto como, por exemplo, o Enem. Então, se eu não tiver esse olhar bilateral, eu posso ficar restrito. Isso não é interessante para a produção científica. Por isso que eu coloquei dessa forma. E até esse meu exemplo, apesar de minha pesquisa ser do mestrado ser extremamente qualitativa, etnográfica, né? Ela não quer dizer que, dependendo do contexto, eu não possa produzir um texto que precise dialogar com uma perspectiva quantitativa. Então, acho que a nossa função enquanto cientista é ter esse olhar macro, sim, para poder dialogar e contribuir, né, para a ciência, para a produção de conhecimento e para que essa produção de conhecimento possa trazer benefícios para a sociedade. Eu acho que essa que é a nossa função enquanto cientista. Obrigado.